Olá pessoal, hoje vamos falar sobre Neil Perry, de Sociedade dos Poetas Mortos. Vamos discutir as pressões que ele enfrentou e conectar isso com o porte de armas, comparando os impactos dessa questão no ZEUA e no Brasil. No filme, Neil Perry enfrenta a pressão da família para seguir um caminho que ele não quer. Em um momento trágico, ele tira a própria vida usando a arma do pai, que estava fácil de acessar em casa. Essa cena nos faz pensar sobre o acesso de armas e como isso pode transformar momentos de desespero em tragédias. Mas essa não é uma questão isolada. Muitas vezes, o fácil acesso a armas de fogo pode fazer com que momentos de crise tenham um desfecho trágico, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nesse vídeo, vamos falar sobre o porte de armas nesses dois países, comparando as leis e o impacto na vida das pessoas. Vamos começar a entender como o porte de armas surgiu nesses países. Nos Estados Unidos, o direito ao porte de armas está profundamente enraizado na cultura e na história do país. Esse direito é garantido pela segunda emenda da Constituição dos Estados Unidos, criada em 1791. Pouco depois da independência americana, naquela época, o país ainda era jovem e as milícias armadas eram consideradas essenciais para a defesa nacional e a segurança dos cidadãos. Com o passar do tempo, no entanto, a interpretação desse direito mudou. O que antes era uma necessidade de defesa do país se transformou em algo que muitos argumentam ser uma ferramenta para garantir a liberdade individual. O acesso de armas foi se tornando cada vez mais facilitado em muitos estados. Hoje, o ZEUA tem uma das maiores taxas de posse de armas do mundo, o que não só facilita a defesa pessoal, mas também tragédias como suicídios e tiroteios em massa. As armas estão profundamente enraizadas na cultura americana, mas o impacto desse acesso facilitado é claro nos números de violência relacionados à arma. No Brasil, a história do porte de armas é bem diferente. Até 2003, o porte de armas era permitido, mas com a alta taxa de violência armada, o governo aprovou o Estatuto do Desarmamento. Essa lei visava reduzir o número de armas em circulação, dificultando o acesso a elas. No entanto, ainda enfrentamos altos índices de crimes violentos, principalmente em áreas dominadas por facções criminosas, onde o acesso ilegal a armas continua sendo um problema. Nos Estados Unidos, as leis sobre porte de armas variam de estado para estado. Alguns estados, como o Texas, possuem leis bastante permissivas, facilitando o acesso a armas. Em outros, como Nova York, há muitas mais restrições. Mesmo assim, o direito de possuir uma arma é garantido pela Constituição em todo o país. Essa variação nas leis gera muito debate. Alguns defendem que mais armas significam mais segurança, já que os cidadãos podem se proteger. Outros apontam que essa facilidade de acesso leva a um aumento significativo nos casos de suicídios, homicídios e tiroteios em massa. No Brasil, o porte de armas se tornou extremamente restrito após o Estatuto do Desarmamento de 2003 para conseguir uma arma. É necessário passar por um processo rigoroso, que inclui comprovar a necessidade de legítima defesa, exames psicológicos e cursos de tiro. Recentemente, houve tentativas de flexibilizar essas leis, mas o porte de armas é ainda restrito para a maioria dos cidadãos. No entanto, a violência armada no Brasil continua alta, especialmente devido ao tráfico ilegal de armas, mostrando que o problema da violência vai além das leis. No filme, vemos como o acesso a uma arma de fogo transforma uma crise emocional em uma tragédia. Nos Estados Unidos, a facilidade com que se pode adquirir uma arma muitas vezes agravava crises pessoais, levando a consequências fatais, como no caso de Neil Perry. No ZEUA, mais da metade dos suicídios são cometidos com armas de fogo. Outro exemplo trágico é o massacre de Columbine, onde 2 alunos armados com rifles mataram 12 colegas antes de tirarem a própria vida. Esse evento chocante mostra como o fácil acesso a armas pode amplificar tragédias e causar destruições em massa. Agora, alguns casos positivos do porte de armas. Cherice Taylor, uma reportagem de Fox News, estava dirigindo com seu filho quando um homem tentou invadir seu carro. Ao perceber a ameaça, ela pegou sua arma e disse ao invasor: "Está trancada e carregada", o que o fez fugir. No Brasil, o acesso a armas também apresenta riscos em situações de armas de violência doméstica. Armas que deveriam ser usadas para proteções, muitas vezes acabam sendo utilizadas contra familiares, agravando situações de violência. A história de Neil Perry no filme Sociedade dos Poetas Mortos nos lembra de como o acesso a armas pode ser decisivo em momentos de crise. No ZEUA e no Brasil, o debate sobre o porte de armas é complexo e envolve tanto a proteção quanto o risco de tragédias. É essencial que continuemos debatendo o controle de armas de forma séria, buscando maneiras de proteger vidas e evitar que histórias como a de Neil Perry se repitam.